Antes da definição de um currículo nacional oficial e prescrito, o livro didático assumia o papel de direcionar os conhecimentos que deveriam ser ensinados nas escolas. Sendo assim, as obras didáticas cumprem a função de serem referencial curricular ao propor uma diretriz e um programa de conteúdos a serem aplicados em sala de aula. Os livros didáticos, nesse sentido, são uma espécie de currículo editado de cada época. O livro didático faz parte da cultura escolar, está presente na grande maioria das escolas pelo Brasil afora. Oficialmente, foi em 1996 que o MEC concretizou o processo de avaliação dos livros didáticos comprados e distribuídos pelo PNLD. Foram formadas comissões por áreas de conhecimento para estabelecer os critérios de avaliação e classificação das obras didáticas. Os resultados da avaliação passaram a ser divulgados por meio dos guias de livros didáticos, como forma de orientar os docentes na escolha dos livros que seriam adotados nas escolas. Dessa forma, ficou consolidado que para as obras didáticas serem distribuídas nas escolas públicas de educação básica no Brasil, primeiro, elas precisam passar por um processo de avaliação. É através dos editais do PNLD que os critérios de avaliação, compra e distribuição das obras são estabelecidos. No edital, são descritos os parâmetros de classificação e eliminação, as características das obras, condições de participação no certame, especificações técnicas das obras, negociação, contrato e entrega do material. As transformações geradas pelo novo ensino médio e pela BNCC passaram a fazer parte dos critérios de aprovação das obras didáticas avaliadas pelo PNLD 2021. O edital do PNLD 2021 para o ensino médio tem como objetivo a convocação de obras didáticas divididas em 5 objetos. O objeto 1, obras didáticas de projetos integradores e de projetos de vida. Objeto 2, obras didáticas por área do conhecimento e obras didáticas específicas. Objeto 3, obras de formação continuada destinadas aos professores e à equipe gestora. Objeto 4, recursos digitais. Objeto 5, obras literárias. Aqui vamos abordar mais diretamente o objeto 2, obras didáticas por área do conhecimento. Essas obras do objeto 2 do PNLD 2021 são interdisciplinares e integram os conteúdos das disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. É no edital de 2021 que aparece pela primeira vez a indicação de obras por área de conhecimento para o ensino médio. Isso se relaciona às mudanças curriculares e de estrutura do ensino médio, com a aprovação da BNCC e do novo ensino médio. As coleções didáticas são compostas de 6 volumes cada. Esses volumes não são sequenciais, ou seja, podem ser utilizados na ordem escolhida pelo docente. Além disso, o conteúdo dos livros é autocontido no volume. Dessa forma, os assuntos são abordados, finalizados no próprio exemplar. Ao analisar essas obras didáticas, percebemos que, apesar de serem livros interdisciplinares, podemos identificar a divisão disciplinar, conduzindo à construção dos capítulos da obra. Existe a preponderância de um conhecimento disciplinar sobre os outros, a depender do volume e do capítulo. Mesmo assim, os saberes das outras disciplinas são acionados para contextualizar, exemplificar e articular outras discussões aos assuntos trabalhados em primeiro plano. Nesse episódio, vamos ter a colaboração de professores para discutirmos as percepções sobre as coleções didáticas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e a utilização desses livros. A nossa primeira entrevistada é a professora Graça Viviane Pereira. Ela nos concedeu uma entrevista por escrito, então eu mesma vou narrar o que foi dito por Graça. Ela começa se apresentando da seguinte forma: meu nome é Graça Viviane Pereira. Terminei a graduação plena em licenciatura em História em 1995. Fiz pós-graduação lato sensu em Metodologia e Ensino de História e fiz mestrado em Ensino de História. Sou uma mulher negra, tenho 3 filhos, sou casada pela segunda vez e sou professora efetiva da rede estadual há 26 anos. Sou filha de uma professora alfabetizadora e secretária escolar, ambos da rede estadual. Além disso, cursei toda a minha vida escolar em colégios públicos, no Fundamental 1, onde meus pais trabalhavam. Amo o que faço. Nunca trabalhei na rede privada, por opção. Acredito no poder da educação como força emancipatória e que a docência exige um trabalho de atualização perene. As perguntas feitas à Graça foram sobre as obras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do PNLD 2021.
Perguntei a ela sobre como foi a escolha da coleção didática na escola em que leciona. A resposta foi a seguinte: infelizmente, os colegas escolheram o livro que daria menos trabalho e que tivesse a menor quantidade de conteúdos. Eu fui voto vencido. Hoje, muitos veem que é impossível utilizar o livro como fonte e busca outros materiais, mas na época fui taxada de conteudista. O livro adotado no ensino médio foi Ser Protagonista. Não faltam só os conteúdos, mas todo o resto. Quando foi perguntada qual a sua opinião sobre a qualidade e a relevância dos materiais didáticos oferecidos pelo PNLD 2021, Graça foi bem enfática ao responder que os livros são horríveis, com grande quantidade de figuras que não têm finalidade alguma, além de ilustrar e ocupar espaço. Os textos são rasos e não levam à contextualização nem à problematização dos fatos históricos. Não conseguem preparar os estudantes para nada. A pergunta seguinte foi: você acredita que o material didático do PNLD 2021 facilita o trabalho interdisciplinar em ciências humanas? De que forma? Graça respondeu: não, eles não facilitam nada, principalmente por não terem nada a acrescentar. Não realizam qualquer conexão entre as diversas áreas e nem como o livro da extinta disciplina de estudos sociais não prestam. Inclusive, por serem tão ruins, os colégios da rede particular adotaram módulos e deixaram os livros didáticos de lado. Assim, os livros atuais não cumprem o seu papel de ser uma fonte de estudo para os alunos e nem um recurso didático para os professores. Questionei como Graça avalia a presença e o desenvolvimento do conhecimento histórico na coleção didática de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas adotada na sua escola. Ela disse: a coleção é muito ruim e parece uma revista mal feita. Não apresentam os conteúdos e nem reflexões sobre os conhecimentos históricos. Eu prefiro produzir os meus materiais e disponibilizar aos estudantes, algumas vezes para os colegas também. Por último, perguntei: quais mudanças ou melhorias você acredita que poderiam ser feitas no material didático fornecido pelo PNLD? Graça respondeu: a primeira mudança é cada disciplina ter o seu material didático e com diversos recursos disponíveis. Segundo, que houvesse portais, assim como nos sistemas de ensino da rede privada, onde fossem disponibilizados hipertextos e diversas ferramentas educacionais. Depois, que os estudantes tivessem a oportunidade de trabalhar com a disciplina contextualizada, ampliando as possibilidades de desenvolverem a progressão da consciência histórica e vendo sentido para o que estão aprendendo na escola. Um material que tenha sentido tanto para os professores quanto para os estudantes. Para mim, o material didático, livro, deveria ser baseado na educação histórica, multiperspectivado e relacionado à vida prática dos estudantes. Bom, é perceptível a insatisfação com o material didático disponibilizado pelo PNLD, principalmente no que diz respeito à própria utilização dele. Perguntei para meus colegas de turma do mestrado, que são em sua maioria professores do ensino médio da rede estadual, sobre os livros do PNLD 2021. As respostas foram bem parecidas com a de Graça. Eu fiz para eles 3 perguntas. A primeira pergunta foi: qual coleção didática de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas foi escolhida na sua escola? A maioria dos colegas sinalizaram que a coleção escolhida foi a Multiversos, da editora FTD. Em seguida, a mais citada foi a Ser Protagonista, da editora SM, mas alguns colegas alegam desconhecer a coleção escolhida, que a direção alega que chegaram poucas unidades e, por isso, não distribuíram as obras para os alunos e professores. A segunda pergunta foi: qual a sua opinião sobre a qualidade e relevância dos materiais didáticos oferecidos pelo PNLD 2021? As respostas para essa pergunta apontam indícios importantes. Professor A: os textos são superficiais, curtos, não cumprem a demanda de um livro didático. Pouco conteúdo, uso de forma bem direcionada a alguns textos, como base para atividades elaboradas por mim. Professor B: eu achei que os livros, de forma geral, são muito superficiais. Ressalto que esse produto é o principal instrumento de acesso aos conteúdos e reflexões. Professor C: são materiais muito bons, contudo, nem sempre eles conseguem dar conta das nossas necessidades locais e nem mesmo das necessidades pedagógicas e curriculares das nossas escolas. Essas coleções, por exemplo, deixam muito a desejar nos conhecimentos de história, em especial para as turmas da primeira série.
Professor D. Vejo que os materiais estão em conformidade com a idealização da BNCC em vigor, que preconiza um modelo de ensino mais generalista e reduzido. No caso específico do módulo de Ciências Humanas, fica evidente essa proposição de uma síntese aligerada, mascarada de interdisciplinaridade, meio que lembrando coleções ou antigas apostilas do velho componente Estudos Sociais. A terceira pergunta foi: como você avalia a presença e o desenvolvimento do conhecimento histórico na coleção didática de Ciências Humanas e Sociais aplicadas adotadas na sua escola? E a avaliação dos professores sobre isso foi bastante negativa. Professor A. Muito superficial. Uso muito pouco a coleção. Tenho lançado mão de recursos tecnológicos para desenvolver o conhecimento histórico com meus alunos. Sinto falta do livro de história. É possível trabalhar a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade sem compilar tudo misturado e reduzido em uma só coleção. Professor B. Como dito anteriormente, há ainda muitas lacunas. Este material, por exemplo, tem uma proposta muito interdisciplinar, mas o nosso currículo ainda é repartido em componentes curriculares e, na maioria das vezes, não conseguimos alinhar o planejamento junto com os professores da mesma área. Professor C. A proposição de redução e simplificação fica evidente também nas abordagens e temáticas em história. Como opinião, creio que a volta dos livros por componentes curriculares, agregadas a um módulo de proposições temáticas interdisciplinares possíveis, seria o melhor caminho metodológico a ser construído. O que podemos perceber, a partir do que foi dito por esses professores, é que a utilização dos livros didáticos do PNLD 2021 no dia a dia é inviável. Isso porque a divisão das aulas é por componente curricular, assim como os conhecimentos que se dividem por disciplinas. Esse material didático não corresponde à realidade curricular. Os professores até reconhecem a importância de abordar os assuntos de forma interdisciplinar, para ampliar as discussões sobre os temas, mas na prática, essa articulação com os professores dos outros componentes para utilizarem o mesmo material se mostrou bastante complicada. No caso da história, ela é abordada nos livros a partir de eixos temáticos, mas na prática pedagógica, o conhecimento histórico ainda é estruturado de forma cronológica. Esse é também um empecilho para a utilização desses livros didáticos. Por mais que alguns professores até tentem utilizar as obras, existe mais um problema. Em muitas escolas, eles nem foram distribuídos para os alunos. Entendemos que o PNLD é uma política pública para a educação muito importante ao disponibilizar material didático para as escolas públicas, garantindo acesso ao conhecimento para milhares de alunos. Mas a forma como esses materiais foram pensados não conseguem dar conta da realidade curricular e da prática docente. Acreditamos que esse é um ponto que precisa ser revisto pelo poder público para os próximos editais do PNLD para o ensino médio. No próximo episódio, vamos continuar falando de livro didático, mas dessa vez sobre o manual do professor, como os docentes utilizam esse material. Até lá!